noite. Boa noite. Oi. Tudo bem? Bênção sem medida para você. Muitas bênçãos recaem sobre você, sobre o seu lar. Você também que está nos assistindo pela internet, desejamos para vocês também muitas bênçãos e bênçãos sem medidas. E agora, nesse nosso bate-papo de quarta-feira, gostaríamos de contar mais uma vez com vocês, no nosso momento de interatividade que a gente vai ter. Você da internet também vai poder, de alguma forma, estar conosco e trabalhando esse assunto bem importante, que já é a nossa terceira lição do nosso livro de Bênçãos Sem Medida. Gostaria de mais uma vez frisar que, se você estiver acompanhando e se você vier em 9 das 12 quartas-feiras do programa, você vai sair daqui com uma lembrança especial, um presente especial da nossa igreja. E não deixem de estudar o livro. Por gentileza, esse livro é uma bênção realmente. São escritos de Ellen White, muito bem elaborados, que realmente fazem a gente pensar bastante com relação à parte de mordomia. E para hoje, no nosso bate-papo sobre bênção sem medida, temos aqui o pastor Giovanni Queiroz, que já está conosco aqui frequentando a nossa igreja já desde o começo do ano, né? Um pouquinho antes ainda. E ele é um pastor chamado pastor jubilado. Você sabe o que é um pastor jubilado? Júbilo, né? Tem alguma coisa aí com júbilo? Você é um pastor alegre, pastor? Por que esse termo jubilado? Boa noite a todos. Pastor, boa noite. Boa noite para quem está nos acompanhando aí também pela internet. Walter, é um termo técnico, por exemplo, o militar ele é reformado, né, quando ele se aposenta. Sim. Outros profissionais a gente diz que está aposentado. Aposentado. O pastor, quando se aposenta, é um termo técnico chamado jubilado. Mas não tem uma relação com jubiloso, mas sou jubiloso também, viu? Amém, tenho certeza. O pastor já visitou nossas crianças lá em casa, já fez uma visitinha conosco, e eu sei que ele está muito feliz, porque nesse emaranhado de coisas aqui, Bíblia e tal, tem ali até fichas batismais. Ele tem preenchido, ele tem atuado tanto com jovens como com classes bíblicas aqui. Então, o pastor realmente está jubiloso, que eu sei. Depois de quase 36 anos como pastor, oficialmente falando, né? Pastor sempre é pastor, e eu continuo Amém. sendo pastor, mas agora eu sou uma ovelha, um membro dessa igreja. Mas assim que chegou, já está na recepção, já está atuando. Obrigado, pastor. Sei que temos bastante coisa para conversar hoje, e agradecer muito a sua experiência, disponibilizar para a gente estar podendo fazer esse bate-papo. Tá, Walter, tem muita gente nova também na igreja, alguns que estão nos ouvindo pela internet, e você apresentou como pastor jubilado, eu acabei explicando o que é isso, né? Você é um ancião daqui da igreja. Sou ancião. E o que é um ancião? Cabelinho branco. Ancião. Ancião é aquele líder da igreja, auxiliar do pastor da igreja, é um dos principais líderes da igreja. Na ausência do pastor, o ancião responde pelo andamento da igreja. E nós temos aqui quantos anciãos? São só como primeiros anciãos somos 6. 6, né? E demais anciãos aí chegam temos, pastor, 60 anciãos. Na casa de 60 anciãos. Uma igreja com 2.000 membros, precisa realmente ter muita liderança. Deus te abençoe, Walter, como ancião da igreja. Vamos entrar então no nosso tema de hoje? Vamos? Vamos lá? Eu também gostaria de te animar a ler o livro. Nós distribuímos quase 1.000 livros. Sim. Eu até ajudei na distribuição ali. E a intenção é que você leia o livro, porque lendo você vai tirar suas conclusões, vai tirar suas dúvidas. E além de ser um livro, porque a gente é amigo de livro, gosta de livro, é um livro inspirado, é da inspiração, é da nossa profetisa, aliás, dela não, é de Deus, né? Através dela. Amém. Então eu gostaria de te animar. Agora há pouco mesmo alguém me dizia: pastor, dá uma olhadinha no meu livro aqui, todo sublinhado, feito observação, tudo riscado, e parabéns, é assim mesmo. Maravilha. Essa semana, já na terceira lição, quem pôde acompanhar, nós estudamos um pouquinho, já entrando, começando pela criação, entrando no assunto dos dízimos. Pastor, criação, o que tem a ver a criação? Agora há pouco você me perguntou: pastor, nós vamos começar por onde? Eu falei: vamos começar pelo começo. Tudo começa com a criação.
O primeiro verso de Gênesis fala da criação. Diz que Deus criou todas as coisas. E essa é a razão porque eu sou criacionista. Por quê? Porque Deus disse que Ele criou. E eu creio na criação de Deus, segundo Gênesis, e que foi tudo criado em uma semana literal de 7 dias. O meu Deus não precisa de milhões de anos para criar o que Ele criou. Amém. Então, por isso eu creio, eu sou criacionista, creio na criação do Gênesis, como diz o Gênesis, e creio numa criação de uma semana literal. Até não sei por que Deus levou uma semana para criar, porque Ele não precisava disso. E uma das perguntas que eu quero fazer para Deus quando eu chegar lá no céu, uma das perguntas que eu quero fazer é essa: por que Ele levou uma semana? Ele deve ter algum propósito, que Ele não precisava. Ele poderia ter feito isso em momentos, mas Ele achou por bem criar em uma semana. E a criação terminou, tudo bem organizado, tudo muito bem feito, porque Deus, quando faz, Ele faz bem feito e faz tudo certo, tudo organizadozinho. E a criação terminou exatamente com a criação do homem. E a revelação diz que o homem é a coroa da criação de Deus. Então Deus criou o homem já no finalzinho da criação e também tem algum propósito para isso. Ok. E a questão... Se me permite, deixa eu já falar logo um propósito. Por favor. Deus foi o criador de tudo. Ele é o autor de todas as coisas. O homem é uma criatura. Foi a última criatura, o último ser criado por Ele. E Deus criou o homem com alguns propósitos. Um deles é que o homem o adorasse. Outro, que o homem o reconhecesse como criador e proprietário de tudo. Outro propósito, Deus colocou o homem como mordomo. Que palavra, né? Não é muito conhecida, né? Mordomo. Mordomo. Tem tudo a ver com serviço, eu imagino, né? Mas acho que vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer uma pequena interatividade agora com um vídeo. Por gentileza, Duda, solta lá para a gente um vídeo com alguém que já participou aqui, inclusive conosco, que tem uma pergunta para o nosso pastor aqui. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Privilégio poder estar aí com vocês novamente, nem que seja por vídeo, né? Mas é gostoso estar com a Igreja Central de Curitiba. Bom, hoje o pastor Giovanni está aí com vocês. Um abraço, pastor. Que Deus o abençoe e o conduza ao dirigir a palavra de Deus. Mas eu tenho uma perguntinha para fazer para ti. O senhor que é um pastor experiente, já há muitos anos trabalhando, e eu queria que o senhor contasse para a igreja o que o senhor imagina, o que seria, então, a verdadeira mordomia cristã. Conta para a igreja, pastor. Um abraço a todos. Pastor Edilson, que estava aí quarta-feira passada, né? já está emendado. Por favor, pastor, mordomia cristã. A palavra mordomia, ela tem até um sentido pejorativo em nossa cultura. Não é muito bem vista essa palavra. E logo na abertura já falei que nós fomos colocados aqui na terra como mordomos. Mas na nossa cultura, nosso mundo aqui, nesse momento, mordomia soa um pouco mal, porque parece que as pessoas relacionam essa palavra com mau uso de dinheiro público e etc, etc. Mas é uma palavra linda na sua origem, na sua etimologia, no seu significado. A palavra mordomo, etimologicamente, é bem curto e direto. É aquele que cuida da casa. É aquele que cuida da casa. Então, o Papai do Céu criou todo esse planeta, criou todo esse universo, tudo que aqui ele fez durante aquela semana, nos criou no 6º dia e disse para o nosso pai Adão: você vai cuidar de todo esse planeta, você vai cuidar dos animais, dar nomes aos animais, etc, etc. Em outras palavras, você vai cuidar desse planeta para mim, você é mordomo. Mordomia é o ato de administrar aquilo que é do meu patrão, do meu proprietário, do meu chefe. Então, Walter, Deus é o proprietário, Deus é o criador, Deus é o dono. Eu sou mordomo, eu sou aquele que cuida da casa, que cuida. Eu tenho uma responsabilidade também como ecologista, de cuidar de todas as coisas. Eu tenho responsabilidade com os meus dons, eu tenho responsabilidade com o meu corpo,
eu tenho responsabilidade com a administração do tempo, eu tenho responsabilidade com a administração dos bens. E com o próximo também, né? Com o próximo, exatamente. Então, nesse sentido, nós somos mordomos. Mordomia cristã, bem diferente da mordomia que a gente conhece em nossa cultura, em nossa sociedade. Fala em mordomia, eu lembro do Jarbas. Não tem nome mais típico de um mordomo como Jarbas, né? Conhecidíssimo, ele sempre servia e tal, né? Bem conhecido nas histórias aí, nas novelas, sempre teve um Jarbas, né? E eu lembro de uma vez um ancião me contou que ele conheceu um mordomo mesmo, nas mansões americanas, em uma das mansões americanas, e ele tinha muitas responsabilidades, com certeza, mas ele tinha muito do que se beneficiar também. Ele tinha que testar as jacuzzis, ele tinha que testar as saunas, ele tinha que testar o andamento de toda a casa, os carros. Ele também usufruía, ele tinha responsabilidades, mas ele também usufruía de tudo daquilo que o patrão deixava para ele. Então isso também é bem interessante para esse lado de ser mordomo, né? Seguindo, pastor, eu acredito que a gente vai ter agora um momento com a nossa grande classe aqui, o pessoal também da internet pode de alguma forma interagir conosco. E a pergunta seria para vocês conversarem entre vocês, 2, 3 pessoas aí, qual a semelhança ou correlação que existe entre o sábado e o dízimo? Que ligação será que existe sobre a comunhão tua pessoal do sábado com o dízimo? Converse agora, vocês vão ter aí uns dois minutinhos para conversar. Depois a gente vai, talvez, solicitar alguém aqui para falar. O Gilson está com o microfone aqui. Fiquem à vontade. Walter, isso aí está dentro do nosso tema de hoje, que são os capítulos 10, 11 e 12. 10, 11 e 12, que é a terceira lição. Exato. Isso é bacana, você quebra, quarta-feira tradicional. Vocês querem o livro? Esse livro foi distribuído, né, durante alguns cultos de sábado. O irmão Gilson já vai responder. O Gilson vai tentar achar um livro lá, porque parece que tinha terminado na recepção, mas estava disponível até no culto de quarta-feira passada, algumas unidades. Vamos ver se a gente consegue, vamos. Tá? Então vamos dar continuidade. O Gilson está com o microfone aí, né, Gilson? Está com o microfone e a gente gostaria de saber, de ver com vocês, quem gostaria de participar sobre o que foi comentado aí. Só levantar a mão que o Gilson chega com o microfone e pode trazer para vocês, e pode levar para vocês. Gilson, aqui tem um... Só levantar a mão, isso, levanta a mão que ele leva lá. Então a pergunta é, qual a relação que temos do dízimo com o sábado? Então aqui tem uma participação. Irmão Gilson, para cá, isso. Podemos abrir para mais uma, talvez? Vamos ver. Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Albertina.
Eu acredito que seja a correlação que existe entre o sábado e o dízimo, é que o dízimo é um percentual, é 10% da nossa renda, do nosso ganho. E o sábado é um dízimo do tempo, um dízimo de um tempo que a gente tem, que Deus deu, né? Se Ele criou em 7 dias, o sábado é um dízimo do tempo, porque a gente tem que ter um tempo para adorar a Deus, um tempo para nosso descanso. Então, ao meu parecer, parece que possa ser isso. Mais alguém gostaria de participar? Aqui o irmão Edson. Boa noite, Edson. Boa noite. São duas coisas lindas, importantes, e do ponto de vista teológico e do ponto de vista do que Deus deixou para nós, o sábado e o dízimo são duas coisas santas. Que Deus deixou o sábado para que nós o adorássemos e o dízimo como reconhecimento de que Deus é o meu Criador, Ele é dono de tudo, eu não tenho nada. E ao mesmo tempo podemos mencionar, como já disse aqui várias vezes, o nosso pastor André Flores, e em conversa com ele, em particular, muitas vezes, o dízimo é um ponto de salvação. Malaquias diz: vocês estão me roubando. E se eu deixo de devolver a Deus aquilo que Ele pediu que eu devolvesse, eu estou roubando. Eu não estou correspondendo com a minha crença naquilo que eu creio em Deus. E se eu creio em Deus, eu tenho que viver de acordo com o que Ele deseja que eu viva. Não que o dízimo vai me salvar. Não como sendo uma obra, né? Não é salvação pelas obras. Mas o sábado e o dízimo, eu guardo o sábado, devolvo o dízimo, porque é o resultado da minha salvação que eu tenho em Cristo Jesus. Beleza? Maravilha, muito Posso obrigado. completar aqui? Por favor. Sim, irmão Gilson. O sábado é eterno, foi instituído na criação. E o dízimo também foi instituído na criação, a árvore do conhecimento do bem e do mal, como nós vimos. Então, são características que se relacionam também entre o sábado e o dízimo. Eles são eternos, desde a fundação do mundo, desde a criação do mundo, até a volta de Jesus. Irmão Walter, a resposta do Edson, do irmão Gilson e da nossa irmã, veja que bacana, né? Cada um apresentou um aspecto e eu fico imaginando o que aconteceu nos grupos por aí, né? Se nós pudéssemos ouvir todo mundo, mas eu tentei aqui fazer um resuminho do capítulo aí. Olha o que eu anotei aqui, que ambos surgiram na criação. Não foi a igreja adventista que inventou o negócio de dízimo. Ambos surgiram na criação. O irmão Gilson falou muito bem ali. Ambos são um sinal de lealdade, sinal de reconhecimento, sinal de gratidão. Outro, ambos são santos. Há várias coisas santas na Bíblia. E o nosso conceito de santo, o conceito bíblico de santo é um pouquinho diferente. Santo, na Bíblia, é aquilo que é separado para um fim especial. Então, o sábado tem um fim, não vamos fazer um sermão aqui agora sobre o sábado, né? Mas o sábado, ele é santo porque foi separado, dos 7 dias da semana, separado para um fim especial. O dízimo também. E tem outras coisas santas mais na Bíblia, que não é o momento aqui para nós falarmos, mas ambos são santos. Ambos, tanto o sábado como o dízimo, chamam a atenção para Deus como Criador. Isso é uma semelhança entre os dois aí. Ambos falam da soberania divina. A soberania divina. Deus como Criador e proprietário. Ambos não são nossos. Eu não posso inventar um outro dia de guarda. Deus já estabeleceu lá na criação. Ambos são do Senhor, não são nossos. Ambos são uma prova de gratidão e lealdade. Então, o sábado e o dízimo não surgiu conosco. É bíblico.
né? Tudo que nós fazemos é baseado na Bíblia e nós seguimos o que está na Bíblia. O irmão Gilson fez menção à árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore representava exatamente o dízimo, que é aquela parte que Deus separou para ele. Maravilha. Já são 8h26, temos aí aproximadamente 5 minutos para recapitularmos algumas perguntinhas da lição. Rapidamente. Vamos aí, 3 perguntinhas. Ao criar Adão e Eva, Deus os cercou de tudo que lhes poderia trazer felicidade. O que Ele ordenou a eles e ordena a nós também? Se nós pudéssemos resumir, nós já até mencionamos várias vezes aqui, Deus criou todas as coisas, colocou Adão como mordomo para cuidar, e ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal como um sinal, como nós já mencionamos aqui, para que o homem soubesse que ele não é o dono, ele é mordomo, dono é Deus. Deus é o soberano, eu sou criatura. Então, tanto o sábado como o dízimo nos evoca, chama atenção para isso aí. Então, a ênfase é de que nós devemos reconhecer Deus como proprietário. Deus é tão bom, Deus é tão generoso, que criou Adão e Eva, colocou no jardim do Éden, eles tinham de tudo, e Deus separou para si só uma partezinha, só para Adão ficar lembrando que ele é uma criatura, e não o Criador. Deus é que é o Criador. Com relação à criação dos nossos pequenos lá em casa, é a pergunta seguinte. Pelo exemplo, devemos ensinar nossos filhos, desde pequenos, sobre a importância do dízimo. Que atitudes devemos ter ao devolvê-lo? O pastor foi ensinado bem, né, pastor? Eu louvo a Deus, irmãos, porque lá em casa, minha mãe, interessante, quase sempre, quando a gente vai falar sobre princípios, sobre caráter, sobre formação, não sei porque a gente sempre fala mais da mãe do que do pai. Porque o pai é o sacerdote do lar, mas ele tem lá suas funções, a manutenção do lar. A mãe é quem está ali para ensinar os preceitos. E eu tenho que agradecer tanto a minha mãezinha, que ensinou tanta coisa boa para a gente. E com relação a esse tema, irmãos, ela dava uma mesadazinha para cada filho. E era muita gente, eram 11, viu? Então ela dava um dinheirinho, dava uma mesadinha para cada um, e de vez em quando dava uma cadeirada também, viu? De vez em quando precisava dar um beliscão em cada um. Mas ela dava uma mesada, Walter, e dizia assim: isso aqui é o seu dinheirinho. Não esqueça de tirar o dízimo e a oferta. Que coisa bonita. A gente, a criançada, não entendia muito a profundidade. Quer ver como é que a gente não entendia bem? Aí ela dizia assim: esse dinheiro é santo, dízimo é santo, oferta é santa. E esse dinheiro vai para o tesouro da igreja para ser aplicado na pregação do Evangelho. Ela fazia o pacote completo, viu? Aí ela dizia assim: eu creio que a igreja aplica muito bem esses valores, que são santos, eles têm essa consciência. E se um dia eu descobrir, meu olho ficava desse tamanho, se eu descobrir que a igreja não está usando bem esse dinheiro, aplicando direitinho esse dinheiro, aí eu ficava com o olho desse tamanho e dizia: beleza, aí, agora é minha vez, não vou precisar dar, né? Aí ela terminava assim: nós vamos continuar devolvendo para Deus o que é dele. Mesmo assim. Porque nós temos a responsabilidade de devolver, e os líderes da igreja têm o papel, a responsabilidade de aplicar esse dinheiro. E agora, deixa eu lhe contar uma coisa aqui do coração. Minha mãe não imaginava que aquele menino lá da roça, menino simples, de calça curta, chinela havaiana, ela estava preparando ele para ser um dos líderes da igreja. Chegou a gerenciar Aí muitos dízimos lá ser em algumas pastor. Uniões, né? Quantas vezes, irmãos, eu estava assim com a mesa cheia de líderes para ajudar a definir as coisas, decidir as coisas. Pastor André, e na hora que era para levantar a mão, de que eu lembrava? Da falinha da dona Joana, lá em casa, quando eu era criança. Ela não imaginava que ela estava preparando não só um filho para ser obreiro, mas 5 filhos. Dos 11, 5, nós somos 5 obreiros. Amém. E eu, especialmente, que entrei para a área administrativa. E todos na igreja, os 11. E os 11 na igreja, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. A importância Mas, da criação. irmãos, meu pai, que já está falecido há 43 anos, ele dizia assim, aquelas coisas, aqueles ditados de gente simples lá da roça. Ele dizia assim: filho só puxa o pai quando o pai é ladrão de cavalo. Não é verdade, irmãos. Aquele era apenas um pensamento do meu pai, um ditado lá
corrente naquela região. O filho não é aquilo que nós queremos que ele seja. O filho é aquilo que nós somos. Se eu sou fiel a Deus, e não é só no dízimo, fiel na Bíblia, fiel à igreja, fiel aos deveres, né? Se eu sou, a tendência do meu filho ser também. Às vezes dá errado, mas no geral, irmão, se eu sou fiel, por exemplo, na minha casa era proibido falar mal de pastor. Minha mãe não imaginava que ela estava preparando 5 obreiros para essa igreja. Você viu o pastor lá hoje? Alto lá. Aqui não se fala de pastor. E o pastor, quando ia nos visitar, dormia em casa, comia em nossa casa, e eu gostava, viu? Minha mãe fazia comida para esperar o pastor, e aquela festa, e eu gostava porque vinha o pastor, mas gostava da comida também. Mas acontece que eu saía com o pastor para fazer visita. O pastor ia dar estudo bíblico, eu ia junto com o pastor. E que alegria que eu tinha de carregar a pasta do pastor, viu? Literalmente, pastor André, eu carregava a pasta do pastor. Então, o exemplo. Você tem 2 filhas, né, Walter? 2. E eu entendo que você também está trabalhando com suas meninas para ser do jeito que você é, né? Sim. Fiel a Deus, fiel à igreja. Tá bom? Tá aí um motivo aí para as famílias aí. Ok, maravilha. Então vamos fazer a última pergunta aqui, que seria 3. Como Deus faz provisão para a grande obra missionária? A receita do Evangelho é bem clara na Bíblia. Isso não é eu que invento. O sistema de doação sistemática da igreja é bíblico. Nós olhamos o que a Bíblia diz, é assim que nós fazemos. Quando eu olho Levíticos, aí está falando dos dízimos, inclusive que o dízimo ele deve ser o primeiro, Deus em primeiro lugar. Eu estou juntamente com a Iris, faz assim com sua mãozinha. Eu estou junto com a Iris estudando a Bíblia com o Mateus. Mateus, faz assim, esse menino aqui, irmãos, tem 15 anos, mas pensa num menino que parece um homenzinho já bem maduro. E a Iris, essa jovem aí, simpática da recepção, está dando primeiro estudo bíblico que ela está dando, viu, pastor? E o garoto já vai batizar, no dia 14, né, Mateus? E um dia desse a Iris chegou para mim e disse: pastor, venha me ajudar a dar o estudo bíblico para Mateus. E eu fui, né, porque eu gosto disso, né? Você quase não gosta, Quase não gosta, né? E é o primeiro estudo bíblico que a Iris está dando, a primeira experiência. Iris, parabéns. Esses jovens maravilhosos da nossa igreja, irmãos, precisam ser tratados assim, a pão de ló, viu? Porque jovens desse tipo, como a Iris, a Yara e agora o Mateus que está vindo para a igreja, esses jovens têm que ser muito amados por nós. Porque ter um jovem na igreja, irmão Walter, que sai desse mundo perdido aí e vem para a igreja, nós temos que tratar bem desses jovens. E agora a moça está sendo missionária. E aí nós estamos estudando a Bíblia. E na semana passada o Mateus me perguntou assim: pastor, ele não combinou, Mateus, mas estou, como é que é? O dízimo, a gente paga o aluguel, paga o mercado, paga isso lá, faz aquilo outro lá, e depois não sobra dinheiro para o dízimo. Como é que funciona? Aí eu expliquei para ele que na Bíblia o dízimo é a primazia, é o primeiro Deus. A gente primeiro separa o que pertence a Deus. Mas qual foi a sua pergunta mesmo que você me fez? Sobre a grande obra missionária. Qual é a receita da igreja? Isso. Qual é a receita do governo? O imposto, taxas, etc. Qual é a receita de uma pessoa que é um corretor de imóveis? Você conhece alguma, não? Venda, aluguel. Venda, e depois tem uma percentual lá que você recebe da venda, uma comissão, né? A igreja também tem sua receita. E a receita da igreja é baseada na Bíblia. Nós tiramos do sistema levítico. Vem do Éden, está tudo bíblico, não tem nada fora da Bíblia. A receita da igreja, Walter, que foi a sua pergunta, é dízimos, dádivas e ofertas. Está no livro aí também, mas é bíblico isso aí. Nós, por exemplo, não vamos fazer um bazar para levantar fundos para a manutenção do Evangelho. Nós não vamos fazer um botequim ali, uma rifa, por exemplo. Não, porque a receita da igreja não deve ir daí. A receita da igreja deve ser do meu dízimo, do dízimo que eu devolvo, que você devolve, das ofertas, para a pregação do Evangelho, e é usado exclusivamente para os fins religiosos. Então, a receita da igreja é isso aí, e é bíblico. Nós não podemos fugir do plano bíblico. Quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus, com as orientações de Deus, nós estamos seguros. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E o livro, se você está lendo, ele dá várias dicas, vários textos aí no sistema.
Inclusive, Valda, eu estou falando demais hoje, viu? Não, mas já pode Inclusive, concluir de vez, também, em, pastor. de, vez Pode em quando, de vez em quando, as pessoas me perguntam, como eu sou pastor já há tantos anos, né? Mais de quase 4 décadas, e o pessoal diz, pastor, o pastor também devolve dízimo? Porque o pastor, ele sobrevive Ele vive do dízimo. do dízimo. Né? Porque o dízimo, acho que vai ter uma aula aí que nós vamos falar sobre a aplicação do dízimo. Aí eu disse, claro, antes de ser pastor, eu sou crente. Antes de ser pastor, eu sou membro da igreja. Membro da igreja. E se há um membro que deve dar um bom exemplo para os demais membros, sou eu, como pastor, você como ancião. Perfeito. Não é? E aí, mas pastor, e daí? Você recebe do dízimo e você devolve o dízimo? Sim, é bíblico. Quando eu pego Números, capítulo 18, versos, se não me falha a memória, 26 e 27, está exatamente ali, que o levita, ele deveria devolver o dízimo do dízimo, para que ele também fosse abençoado e para dar um exemplo como boa ovelha do aprisco do Senhor. Amém. A gente vai ter então uma mensagem musical, daí o pastor volta para fazer uma oração com todos.